Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje a gente está recebendo o grande presidente Luiz Cláudio, parceiro aqui do Cultura Geral, amigo de todas as horas. Foi meu professor também nas faculdades Milton Campos. É um grande amigo, né? Irmão da Simone, que é também uma rainha, né? Uma pessoa super maravilhosa que leva todo o meu carinho, né? Seu irmão também, o Júnior, né? O Wilson Chaves. A Clara, que é sua sobrinha. Então, assim, eu tenho um envolvimento de amizade muito grande com a família, né? Verdade. E falar com o Luiz Cláudio já quase que vira fundo de cozinha. A gente não está podendo falar isso amplamente, porque com esse momento de pandemia não deu nem para tomar um vinho junto. Mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades daqui para frente. Vamos pensar que essa pandemia vai dar uma trégua em algum momento e a gente possa encontrar e trocar as ideias, trocar ideias fisicamente mais próximo, né? Luiz, seja muito bem-vindo para a gente conversar um pouquinho. Hoje a gente vai transitar um pouquinho pela história, pelo papel da Caixa de Assistência dos Advogados, pela família, que seu pai é foi um grande defensor da democracia e deixou um legado super bacana, que foi uma faculdade de Direito referência no Brasil inteiro. Vamos falar também um pouco desse processo democrático, da OAB, da sua história também. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber e é óbvio que eu tenho que misturar todos esses assuntos, porque seu dia também é corrido e achar uma brecha na sua agenda não é fácil. Muito obrigado por estar aqui e a gente poder travar e tratar desses assuntos muito importantes para a sociedade brasileira. Luiz. Olá, meu querido amigo. Prazer revê-lo, mesmo que seja virtualmente. Eu queria estar aí presente, para a gente tomar um café junto, e se fosse mais à tarde, um happy hour, né? Na querida cidade de Nova Lima. Mas é o que a gente pode fazer nesse momento, né? A gente tem que se preservar os amigos, preservar os familiares, especialmente aqueles mais velhos, né? E hoje a doença, inclusive, não tem nem idade, né? Muita gente com enfermidade jovem. Então, é uma doença extremamente perigosa e a gente tem que se cuidar, né? É o isolamento social, né? Manter a higiene, máscara. Eu estou aqui sem máscara porque eu estou sozinho na minha sala. Mas, assim, é um prazer revê-lo virtualmente, desejar a você muita saúde, muita paz. Você é um cara muito bacana, merece todo esse nosso carinho. E também um grande abraço a todos aí, né, na querida cidade de Nova Lima, em especial meus amigos advogados e advogadas. Tem muitos amigos aí, infelizmente, um carinho muito grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar aí um período, e aumentei e renovei a minha fé na amizade que eu tenho aí em Nova Lima. Luiz, eu queria abrir esse primeiro bloco falando um pouco da história do seu pai, trazendo um pouquinho dessa história tão bacana que crava o seu nome na Casa de Cultura, né, da cidade, e eu acho que não tinha homenagem melhor a ser feita. Um grande homem, um homem que foi ministro do Juscelino Kubitschek, um grande democrata, essa que é a realidade, e um grande lutador da nossa história cultural mineira. Eu me sinto muito feliz em ter na minha cidade essa Casa de Cultura, e eu queria que você falasse um pouquinho do seu pai, porque faz parte dessa história toda, né? Não só da sua história como membro da OAB, da presidente da Caixa de Assistência, já foi ex-presidente da OAB também, mas também no processo cultural nosso, né, da nossa cidade, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de Nova Lima, né, dessa região metropolitana que é tão pujante culturalmente. Luiz.
Não, obrigado. Falar do meu velho é sempre uma alegria, uma honra, porque ele me inspirou muito na minha atividade profissional e realmente uma pessoa muito bacana, né, Betão? O meu pai, apesar de natural de Mariana, evidentemente tem um carinho enorme pela cidade de Mariana, né, ele tinha um amor afetivo, uma afetividade de cidadania na cidade de Nova Lima. Passou grande parte da sua vida profissional aí, seja na Morro Velho, seja na prefeitura municipal, onde ele foi secretário de Cultura, e realmente um amor tão grande por Nova Lima que ele era torcedor do Vila Nova, né? Eu brincava com ele, que eu, atleticano, meu irmão cruzeirense, a gente não sabia, assim, porque ele tinha adotado o amor pelo Vila Nova, e ele contava a história do Vila Nova, as alegrias, né, do passado, de honra e de glória do Leão do Bonfim, e ele nos ensinou esse amor, né, tanto frequentando o clube aí nos finais de semana, da quinta, como várias pessoas que compõem o cenário da época, Cécio Jones, Sebastião Fabiano, o próprio Vitor Penido, prefeito e deputado federal, que fizeram parte assim, da vida, da história do meu pai aí na cidade, o médico, o doutor Ricardo, quer dizer, enfim, vários amigos, né, dele, que eu consegui herdar essas amizades através de um convívio muito saudável que ele tinha aí em Nova Lima. E a história do meu pai é uma história de luta pela educação e pela cultura. Isso se referenda pela quantidade de universidades e faculdades que ele ajudou a criar em todas as Minas Gerais, e aí, especificamente em Nova Lima, a passagem dele por escolas tradicionais, né? E, inclusive, a fundação da nossa Milton Campos, né? Da Faculdade de Direito Milton Campos, que foi uma aposta, na época, né? Pelo local, um terreno doado pelo então prefeito Vitor Penido, e meu pai foi responsável por essa ligação, né, com a prefeitura para a concessão do terreno em favor da Faculdade Milton Campos, e vários alunos de Nova Lima que puderam estudar direito ali, né? E a história do meu pai se resume a uma vez, o Betão, que eu fui disputar a presidência do OAB, e chegou um advogado mais idoso já e falou o seguinte: olha, eu queria te contar uma história, que quando o Hamilton Campos ainda era no Colégio Arnaldo, eu não estava conseguindo pagar a mensalidade e fui pedir para o seu pai que me desse a isenção da mensalidade escolar. E ele falou que ele não podia, porque tinha sócios, que ele era diretor, mas que ele não podia, no canetão, dar uma isenção. Mas ele começou a pagar a mensalidade daquele aluno e ajudou o aluno a se formar. Então, esse era o espírito do meu pai, sabe? De todo mundo que precisava dele, especialmente na questão de ensino, né? Que ele pudesse ajudar. E aí tem a passagem dele pelo Marconi, né? E diversos educandários aí em Nova Lima e em Minas Gerais. E outra coisa marcante, né, como você disse, foi a passagem dele pela área de cultura, né? Meu pai foi secretário de Cultura de Nova Lima, tendo sido responsável pela reestruturação do Teatro Municipal da cidade, que é uma coisa maravilhosa, né? O Teatro de Nova Lima, e também por diversas manifestações da cultura local, né? Cavalhada, folclore, participação teatral, oficinas de teatro. Na oportunidade, inclusive, que meu pai foi secretário de Cultura aí de Nova Lima, ele teve a oportunidade de levar o Pedro Paulo Cava e teve inúmeras manifestações de teatro na cidade, que teve, inclusive, o lançamento do Paulo, né? Era o Paulo, um artista local aí que faleceu muito cedo. Paulo, né? Lisboa. Paulo Lisboa, que foi realmente um grande destaque
da cultura novalimense, lançado nessa época aí dessas manifestações culturais, mostrando que vale a pena, né, a gente investir em educação e cultura. A gente costuma dizer uma frase, né, de que onde você funda uma escola ou uma agremiação cultural, a gente fecha uma prisão, né? Porque realmente educação e cultura é a forma de se combater, né, de forma veemente a pobreza de um povo, a criminalidade, a falta de cultura, de civilidade de uma sociedade. Meu pai apostou nisso muito. E, inclusive, foi eleito deputado estadual por Minas Gerais com essa bandeira, né? A bandeira de construção de escolas, né? E crescimento da educação em Minas Gerais, o que ele nunca se furtou, né? Realmente lutou, foi deputado de um mandato único, mas muito não por não ter se reeleito, porque ele não disputou a reeleição, ele se decepcionou, né, com o golpe militar, que foi exatamente no mandato que ele esteve à frente, e as perseguições políticas que aconteceram em todos os locais, inclusive aí em Nova Lima, com o fechamento das instituições democráticas, que é o tema que também nós vamos conversar hoje, né? Vamos sim. Luiz, como que você... essa primeira parte eu dediquei só a essa questão cultural mesmo, que eu acho que sim, está entranhado em vocês, né? Eu conheço os irmãos, conheço todos, e a Clara também, você vê assim, que tem essa motivação cultural, né? Mesmo que às vezes a pessoa nem perceba, mas tem, né? E eu sou muito apaixonado com isso. Eu queria te perguntar como é que isso está envolvido na sua vida, assim, como é que as tomadas de decisão, o seu envolvimento também transcende essa coisa só do dogmatismo, da aplicação daquilo que você se propõe a fazer, mas também sempre traz, assim, ou seja na fala, ou seja na conversa, ou seja na forma de agir, essa serenidade que transborda na cultura, né? E que faz a gente ficar um pouco mais sereno e entender um pouco mais do outro, né, à medida que a gente entende um pouco da cultura que nos é formada. Isso tudo está formado na sua personalidade também? Vem do velho isso também? Primeiro eu queria agradecer o povo de Nova Lima, através de seus representantes, né, da Câmara Municipal, do Executivo Municipal, de ter concedido o nome do meu saudoso pai à Casa de Cultura daí. Para a gente, para a nossa família, é uma grande honra, é uma honra que a gente carrega com muita alegria, e eu já disse, inclusive, a todos os prefeitos que passam por essa maravilhosa cidade, que eu quero sempre trabalhar por Nova Lima, inclusive sem remuneração, voluntariamente, para o crescimento da cultura na cidade. Não precisa de remuneração, não precisa de cargo, é aquele trabalho voluntário que a gente tem que exercitar em prol da comunidade que fez alguma coisa por nós, e fez muito por nós ao colocar o nome do nosso pai, porque é um reconhecimento ao trabalho dele, mas nem sempre o reconhecimento vem, né? A gente encontra várias ingratidões na vida, e nem sempre existe essa gratidão daquilo que é feito por um homem na sua passagem aqui pela Terra. Então, a minha gratidão eterna a Nova Lima por esse reconhecimento. O exemplo do nosso pai é o mais importante para a gente, né, Betão? Assim, é o exemplo de ética, exemplo de retidão, de comprometimento, de lealdade. E aí vem o exemplo de amor à cultura, né? Eu, por exemplo, sempre fui apaixonado por história e cultura. Ainda no ano passado, retrasado, eu fui à Casa de Cultura e estava tendo uma exposição da Sara Ávila, uma exposição maravilhosa, e me encantei porque a Sara Ávila era amiga do meu pai, né? E eu vejo o tanto de coisa bonita que é feita em Nova Lima, mas muitas vezes não é nem tão divulgada, né? Quer dizer, uma exposição de uma artista da qualidade da Sara Ávila, né? É coisa que você nem vê em Belo Horizonte, né? E teve a oportunidade de ser visto aí em Nova Lima. Então a gente tem que realmente unir forças do segmento empresarial, porque a gente não pode esperar tudo também do município, né? Fazer parte do mundo empresarial, da mineração, por exemplo, que é muito forte,
da sociedade, da cidadania, para fazer cada vez mais obras culturais na cidade. É muito legal quando você viaja para o exterior e vê uma cidade que investe na cultura, porque a cultura modifica o olhar sobre a cidade, o olhar do próprio cidadão da cidade, que passa a ver a cidade com acolhimento, com um lugar agradável de se viver. E Nova Lima tem esse potencial cultural enorme, né? Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que a coisa mais importante do nosso pai para a gente é o exemplo, né? E aí eu herdei com esse exemplo, né? Acompanhando aí as coisas que ele fez. Por exemplo, quando ele foi secretário de Cultura em Minas Gerais, foi quando foi criado e teve a grande apoio ao Grupo Galpão. Olha o que significa no mundo cultural mineiro hoje o Grupo Galpão, né? Para dança. Então, eu acompanhei isso tudo, né? O fortalecimento do Palácio das Artes como casa de espetáculo para os mineiros. Então, realmente apostar em museus, em casas de espetáculo, em arte, em cultura, é sempre espetacular. E eu sou um defensor disso. E meus irmãos também, né? Eu acho que isso é muito ligado à educação que tivemos, de que a cultura é essencial para um povo desenvolvido. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui. A gente vai voltar daqui um minutinho, conversando com o professor Luiz Cláudio. A gente vai falar um pouquinho agora da Caixa de Assistência dos Advogados, no segundo bloco, que eu acho que é fundamental a gente entender todo esse contexto, né, de assistência e também de carinho com essa profissão que é, de fato, a última trincheira, né, na guerra contra o autoritarismo. E para isso a gente tem que estar forte, com o psicológico em pé, porque senão a gente não aguenta essa batalha. Um minutinho só, nós estaremos de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estou conversando agora com o professor Luiz Cláudio. A gente está falando um pouco de uma série de conquistas democráticas que significa a OAB, a Caixa de Assistência dos Advogados, o berço da cultura, e que ele carrega o nome do pai. E a gente vai falar agora desse projeto super bacana, super maravilhoso, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, e que nesse momento, nessa gestão, tem feito um trabalho fundamental de assistência aos advogados. Coincidiu da pandemia chegar no momento em que ela estava bem humanizada. E eu acho que nada melhor a gente falar aí desse projeto, dessa atuação dessa diretoria atual, que tem o Luiz Cláudio como presidente, tem uma grande amiga, Mariana Tavares, né, como diretora, e tantas outras pessoas que estão batalhando, né, na Caixa de Assistência. Tem a Vivi, que está lá na tesouraria. Então, é muita gente envolvida, e a gente pode ficar citando muitos nomes, mas tem uns nomes que a gente acaba que nós trabalhamos juntos, estudamos juntos e tal, e aí esses nomes aparecem. Mas, Luiz, eu queria te perguntar o tamanho da revolução que tem sido feita na assistência aos advogados com esse momento que nós temos vivido,
que é a pandemia. Mas antes da pandemia já vinha sendo estruturado um bom trabalho da Caixa de Assistência, e quando chega a pandemia, parece que foi uma coincidência, né? Parece que quando você está agindo você está agindo pelo bem, assim, das coisas, o universo de fato conspira a favor. Como é que tem sido esse trabalho e o tamanho desse desafio, Luiz? Inicialmente, glória a Deus, né? Porque realmente Deus nos dá a missão. Você sabe que eu tive uma pretensão frustrada na OAB Federal. Eu era pré-candidato à OAB Federal e acabou que não se concretizou. E por desígnios da vida, né, eu vim aportar como presidente da Caixa numa missão institucional, que era a missão de transformar a Caixa verdadeiramente no braço social da advocacia mineira. Porque a Caixa até então era concorrente da OAB, brigas internas, brigas políticas, e ficava cada um remando para um lado, e o barco, que é a advocacia, estava fraturado ao meio, né? Então nós assumimos com a responsabilidade de tornar, e isso está bem concreto nos nossos planos de ação, e foi feito com a ajuda do Thales, professor da Milton Campos, né, que é o Thales Catapreto, da Mariana Tavares, do Elias Soto, do Vicente, que é de Uberaba, o Elias é de Governador Valadares, Rodrigo de Pato de Minas, né, a Kátia, aqui de Belo Horizonte, todos com trabalho voluntário, irmanados no espírito de fazer com que a premissa da Caixa fosse assistência ao advogado. Depois, saúde e assistência. Depois, apoio às subseções. Então, nós trabalhamos num tripé de apoio, mas todos centrados na figura do advogado. Tarefa que conseguimos paulatinamente. E veja como, a par de toda essa dificuldade, nós estamos conseguindo concretizar com o apoio dos colaboradores da Caixa essas premissas. Nós demos 16 milhões de reais, o que não é pouco para a história da Caixa, foi muito mais do que qualquer outra gestão, somados 3 anos. Nós demos 16 milhões em auxílios pecuniários a advogados, né? Atendemos a mais de 16 mil advogados em concessão de auxílios, sejam eles auxílio extraordinário, que é para doenças, auxílio mensal, que é para fragilidade econômica, auxílios maternidade, auxílios especiais e bolsa alimentação. Eu não gosto desse nome, bolsa, né? Mas na verdade, são cartões de alimentação para superar o momento de maior intensidade da crise econômica provocada pela pandemia. Atendemos 4 mil, 5 mil advogados com aporte de cartões, né? Alimentação para a sobrevivência do advogado que parou de receber da noite para o dia os seus honorários, seja pela paralisação do judiciário dos processos físicos, seja pela não realização de audiências físicas, o que evidentemente impactou na advocacia. Então, assim, ninguém pode atirar uma pedra na Caixa de Assistência, porque 95% dos auxílios requeridos na Caixa foram deferidos com o trabalho das assistentes sociais. E os 5% que não foram deferidos é porque escapam, né, dos requisitos que são exigidos pela lei, né? Nós não somos donos da entidade, nós temos que observar ali os preceitos estatutários e regimentais da Caixa de Assistência. Olha, e nós conseguimos ajudar tanta gente, na caridade, né, na solidariedade, na fraternidade, a gente não expõe nomes, mas a gente pode expor os casos. Então, eu vou contar aqui, filhos de advogada. Tivemos um caso recente de um filho de uma advogada com câncer, né, que nós pudemos ajudar economicamente. Um advogado que tinha perdido todos os dentes da boca, né, que nós pudemos ajudar. Um advogado que teve amputado membro por conta de diabetes, nós pudemos ajudar, inclusive pagar a reabilitação desse advogado. E eu estou contando aqui 3 casos para exemplificar um sem número de casos que vieram decorrentes da pandemia com a Covid. Ainda essa semana eu recebi um apelo de uma
advogada, que o marido também é advogado, está internado, entubado com Covid. E pediu o apoio, não só financeiro, que foi dado, material, mas também um apoio psicológico. Então, a Caixa também mantém hoje estruturado o que a gente chama de calmamente, CAA, né? Calmamente, que é exatamente para dar paz de espírito psíquico aos advogados que estão sofrendo com a pandemia. E, inclusive, agora estamos dando amparo também às mulheres, né, às advogadas vítimas de violência doméstica, num projeto que vai ser criado muito legal, com amparo jurídico e psicológico à mulher, vai chamar OABelas, né, que são as mulheres que estão sendo vítimas, né, da violência doméstica e muitas vezes estão trabalhando em casa, home office, e ainda sofrendo violência psicofísica nos seus lares. Então, a Caixa tem trabalhado incessantemente. Eu queria até passar um e-mail aqui para o advogado ou familiar de advogado que esteja com a Covid, pode usar e deve usar a Caixa, né? apoio@caamg.com.br ou .org.br, que eles centralizam-se na mesma função institucional. E aí pode formalizar os requerimentos, os nossos profissionais explicam tudo, isso é para quem é vítima do Covid. E pelo nosso site está lá, né, todos os requisitos necessários à concessão dos auxílios e apoios que a Caixa pode prestar à advocacia nesse difícil momento, mas que nós vamos passar por eles, vamos retomar a grandeza cívica da independência da advocacia, fortalecendo ainda mais, valorizando ainda mais o advogado. Luiz, parece redundante essa pergunta, mas não é. Eu acho que é importante fazer essa pergunta para você, porque a gente está numa carência civilizatória muito grande, né? E essa ideia de colocar a Caixa nesse patamar tem a ver com esse princípio também civilizatório de trazer essa desconstrução, né? Eu lembro que quando estava fazendo direito, e eu conversando com um amigo meu que já tinha saído, já tinha formado, mais de 10 anos e tal, ele falou assim, bom, eu estou até hoje procurando o glamour que a profissão me prometeu. Né? E realmente, né, a profissão de advogado sempre foi vista como uma profissão glamourosa e antes, muito pelo contrário, ela é uma profissão de combate, de embates diários, de defesas diárias da democracia, de defesa dos direitos e garantias fundamentais. Trazer esse olhar, né, de assistência também tem um cunho civilizatório para esse caso específico dos advogados? Sem dúvida, a dignidade da pessoa humana ela nasce da concepção de que todos são iguais, livres e têm que ser tratados com respeito e consideração. E que a essas pessoas deve ser dado, né, o direito à saúde, o direito à socialização, ao lazer. Então, o espectro da atuação da Caixa é até muito mais amplo. A gente pode atingir patamares muito maiores, que eu poderia explicar no seu programa aqui, o trabalho da Caixa em relação ao esporte, o trabalho da Caixa em relação ao apoio à tecnologia dos advogados. Nós dotamos todas as 235 subseções do Estado com equipamentos para audiências virtuais. Nós fazemos um projeto muito legal de esporte que se chama Movimentos, temos os Jogos Mineiros dos Advogados. Nós vamos fazer uma coisa agora que eu espero o seu apoio, viu? A TV Banqueta vai ser espetacular. Nós vamos fazer o primeiro festival de música dos advogados mineiros. Olha que legal. Vai começar as inscrições agora em julho e vai ser no mês do advogado. E nós queremos fazer transmissões. Vai ter inscrição de bandas de advogado, de músicos advogados e advogadas, exatamente porque nesse momento da pandemia, tudo que se faz para socializar dentro do ambiente seguro, né? Ou seja, o movimento nosso é todo através da internet. O advogado tem acesso à nutrição, a nutricionista, desculpe, e a personal trainer para aprender a fazer ginástica e alimentar bem ficando em casa.
E também esse programa nosso do festival vai ser também todo online, né? Sem expor as pessoas à socialização em ambientes fechados. Mas eu estou contando essa história porque nós estamos investindo pesado também, né? Nesses aspectos. Mas hoje, é o que você falou, a dignidade das pessoas está muito atrelada hoje ao cuidado, a saber que as pessoas têm cuidado com a gente, porque a gente não quer que o familiar fique doente e morra. De nada vale o sucesso profissional, né, ô Betão? De nada vale o sucesso profissional se você não tiver saúde, né? De nada vale o glamour que você falou da profissão, né, se nós não tivermos saúde. Então, efetivamente, o que nós estamos mostrando para as pessoas agora, com a campanha de vacinação em massa antigripal, que já tem dados estatísticos, inclusive, que dizem que essa vacina de gripe tetravalente, ela ajuda no combate à Covid. Como? A não mascarar os efeitos da Covid, né? Muitas vezes o cara está com a Covid, acha que é uma gripe, que acha que é uma questão de viral. Então, nós temos incentivado os advogados a se vacinar contra a gripe. Fizemos a primeira etapa da vacina, vamos fazer a segunda. E estamos na luta, inclusive, para adquirir, né, a vacina da Covid-19. Nós temos verba para isso, fruto do trabalho austero que fizemos na Caixa. Agora, se o poder público acelerar a vacinação e não precisar desses recursos da Caixa, que a gente possa auxiliar o poder público em estrutura, as subseções do Estado, né, para acelerar essa vacinação que todos nós queremos, né, que a sociedade se sinta segura, para que nós possamos retomar as atividades econômicas e que possamos, no ano de 2022, melhorar o fluxo de negócio entre as pessoas e, com isso, a advocacia vai melhorar também. Porque, como você disse, a advocacia é indispensável, não só à administração da justiça, ela é indispensável à pacificação social. Então, o trabalho do advogado nunca vai acabar, nem na pandemia, nem pós-pandemia. Pelo contrário, está maior agora na pandemia. Mas é lógico que eu, você, ou qualquer advogado vai ter uma redução da sua renda, porque a pessoa que está contratando a gente está com a renda reduzida. Então, eu costumo dizer que na pandemia nós estamos trabalhando mais e ganhando menos, os advogados. Porque nós estamos trabalhando mais. Porque nós estamos vindo para pacificar vários conflitos que estão surgindo em razão da pandemia e pós-pandemia. Então, o que a Caixa tem que fazer? Sabendo que o advogado está trabalhando mais, mas ganhando menos, ela tem que ajudar o advogado nesse momento. Nós não estamos poupando recursos para isso, né? Todos os recursos do auxílio social, igual eu falei, 95%, e eu quero que seja igual o DNA, 99,999%, né, dos auxílios que aportarem na Caixa serão deferidos, né? O que nós queremos realmente é apoiar a advocacia no momento que a advocacia precisa de apoio. E temos feito isso. Quem conhece o nosso trabalho sabe que temos feito isso, né? Pergunte aos colaboradores, pergunte a quem participa, pergunte a quem está requerendo os auxílios. Agora, evidentemente, nós não vamos agradar a todos, especialmente em ano eleitoral de OAB, né? Porque eu costumo dizer que a OAB tem uma coisa engraçada, é que quem faz parte da diretoria e perde a eleição, depois vem como renovação, e criticando tudo que está sendo feito, como se tivesse a bola de cristal para todas as reformas que precisam ser feitas. Então, mas eu desafio qualquer um a dizer sobre a atuação da Caixa no sentido solidário da Caixa. Porque pode-se criticar o seguinte, que nós cortamos print, agenda, que nós cortamos algumas coisas que eram feitas na gestão anterior, cortamos sim, porque nós priorizamos, né, essa parte. Isso é muito óbvio na nossa gestão e queremos priorizar isso mesmo. De se chegar um advogado aqui amanhã com um problema de saúde, sem ter plano de saúde, né? E nós podemos falar para ele que a gente pode conceder um auxílio extraordinário, porque nós temos Caixa para isso. Esse é que é o nosso trabalho. Luiz, antes da gente ir para o intervalo, eu queria perguntar, tem uma coisa interessante que
gente que é da área, né, do direito, assim, e tal, é muito dito na sala de aula. Você cansou de repetir isso várias vezes, todos os professores, o Thales foi meu professor, tantos outros professores, Suzana e tal. O advogado, na realidade, ele corre atrás daquilo que já foi aquele fenômeno que aconteceu para regular ou regulamentar, né? Então, ele está sempre correndo atrás para regulamentar a vida em sociedade. Obviamente que, como está acontecendo agora, você bem disse aí, a função do advogado está sendo mais exigida porque as relações negociais, econômicas, interpessoais, né, elas estão se transformando em detrimento da pandemia e dos desafios que estão aparecendo para todas as classes sociais e todas as empresas também. E nisso, lembrando a professora Lúcia Massara, ela, em uma outra oportunidade, ela falou, em uma das palestras que ela estava dando na Milton Campos, ela falou, olha, cada vez mais o advogado está sendo chamado para falar, opinar e ajudar a decidir nas tomadas de decisões das corporações, das empresas e das pessoas físicas, em assuntos completamente diferentes. Então, o advogado não tem mais o direito, entre aspas, de não ter essa compreensão social, eu chamo muito aqui no programa de uma visão holística, né, da sociedade, né, essa visão do todo. Então, ele tem sido cada vez mais demandado nesse sentido. E isso traz um sofrimento mental muito grande, porque você acaba entregando muito da sua saúde física e mental para essa situação. E o Calmamente, que é esse projeto que foi feito aí, quando estava lançando o projeto, a Mariana conversou comigo, você chegou a conversar comigo aqui também, quando você esteve no estúdio, e virou uma realidade. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, porque eu acho que, assim, como o programa também tem esse viés filosófico, psicanalítico, psicológico, né, que preocupa muito com essas discussões, falar um pouquinho disso, porque é muito importante e fundamental que os advogados entendam que hoje eles têm uma casa de apoio que pode, de fato, auxiliá-los, né, nesse sofrimento mental que tem sido imposto à sociedade brasileira, e para os advogados não é diferente, né? O nosso núcleo de psicologia aqui está muito bem estruturado, inclusive agora nós já estamos interiorizando ele, instalamos um na cidade de Uberlândia, e queremos instalar outro nos grandes núcleos, né, Juiz de Fora, Montes Claros, né, no sul de Minas, provavelmente em Poste Caldas, porque a percepção nossa é que não é anunciado pela mídia, mas lamentavelmente nós temos casos de suicídio, temos casos de depressão, como em qualquer atividade profissional também entre os advogados e advogadas. Por múltiplos fatores, né, que não me convém falar, porque eu não sou nem da área da psicologia humana, né? Mas nós identificamos isso, tivemos a sensibilidade, pelo menos isso nós temos, sensibilidade humana de reconhecer que o ser humano precisa de apoio, e apoio sigiloso, sem exposição de nomes, é o que a Caixa faz, sem publicidades sobre pessoas, né? Mas apenas com o instrumental de atrair as pessoas para participarem desses projetos, porque eles são muito importantes no aperfeiçoamento profissional, porque para o sucesso profissional, a pessoa tem que ter conhecimento, mas hoje de nada vale sem a chamada inteligência emocional. Tem muitas pessoas, e a gente está vendo aí, pessoas com explosão de ira, de raiva, no trânsito, no trabalho, né? Violações de prerrogativa de advogados frequentemente, muitas vezes pelo despreparo psicológico, né? E nós estamos querendo cuidar, vamos dizer assim, da cabeça do advogado, que ele realmente se preocupa com todo mundo, mas ele acaba virando uma bomba relógio, com as pressões. Eu, por exemplo, sou advogado muito voltado na área de direito de família e direito de sucessão. Quando o cliente está numa crise aguda de um relacionamento conjugal, ele liga para o advogado até 10 vezes por dia. Ele transfere todas as frustrações para o advogado, né?
E se a gente não estiver bem, como é que nós vamos poder ajudar o nosso cliente, né? Então, esse é o desafio que eu faço para os advogados conhecerem esse projeto Calmamente. São psicólogas muito bem qualificadas que fazem esse trabalho. A marcação dos horários é toda online, então permitida a todos os advogados do Estado, né? E nós temos uma ouvidoria aqui na Caixa exatamente para que a gente receba também o feedback, né? Como é que está o atendimento da Caixa, dos colaboradores da Caixa. Queremos realmente que o advogado... eu implantei um projeto na OAB, quando fui presidente da OAB, que é Fale com o Presidente. Aqui a ouvidoria para a gente é o Fale com a diretoria, Fale com o Presidente. Queremos receber ideias, queremos receber sugestões e críticas também, porque são através das críticas construtivas, que a gente sabe diferenciar o joio do trigo, né, que nós vamos melhorar o serviço da Caixa, porque a Caixa é uma entidade de serviços, diferentemente da OAB, que é uma entidade institucional, política. O papel da OAB é o quê? O fortalecimento das prerrogativas da advocacia, né, o controle ético profissional. Né? A Caixa não, a Caixa é dar serviço. Por exemplo, nós estamos criando escritórios compartilhados, né? Nós vamos entregar a sede para o advogado aí de Nova Lima, né? Com um escritório compartilhado, que é coworking. Para que isso? Para que a gente tenha a oportunidade do advogado recém-formado, que não tem dinheiro para bancar uma secretária, para ter um escritório estruturado, que ele use a estrutura da OAB. Daqui a pouco, né, quando ele tiver o escritório dele, ele não vai precisar. Aí virão outros advogados para usar. Então, como você disse, né, o trabalho nosso é todo desenvolvido para a valorização do advogado, na perspectiva de que o advogado valorizado é sinônimo de cidadão respeitado. Por quê? Porque quando o cidadão procura um advogado, aí seja cidadão hipossuficiente economicamente ou abastado de recursos, ele encontra no advogado uma pessoa em condição de lutar pelo direito dele, né? Porque aí sim é importante dizer, né, que o advogado é o guardião da justiça. Com todo respeito à magistratura, o magistrado só age se ele for provocado pelo advogado, né? O juiz é o destinatário, né, e junto com a parte daqueles pedidos que foram formulados ali pelo advogado, né? Calamandrei já dizia isso, né? O juiz muitas vezes não gosta do advogado combativo, mas se um dia ele se tornar parte, ele vai procurar o advogado combativo, como você falou, que vai procurar os seus direitos, né? Então, quando a gente bate na porta de um juiz lá para despachar uma medida urgente, o juiz fala, meu Deus, nós estamos em pandemia, eu não gostaria de receber o advogado agora, mas imagina o dia que esse juiz for parte. Ele pode vir a ser parte, bater o carro, ter um problema conjugal, quer dizer, ele é ser humano, né? E amanhã ele pode precisar de um advogado, né? Porque o voo dele numa viagem pode ser cancelado, ele pode precisar de um advogado para entrar com uma ação de reparação de dano, e ele vai procurar qual advogado? Ele vai procurar o advogado que ele saiba que vai lutar pelos direitos dele. Então, é isso que a gente compreende. O advogado é um lutador de direitos, né? A gente busca, sobretudo, a realização da justiça, mas temos que nos fortalecer para poder atuar bem em defesa do advogado, do cidadão, desculpe. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. O papo bom passa rápido demais, né? É um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. E a gente está conversando com o professor Luiz Cláudio, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, que faz um trabalho fundamental na saúde e na assistência dos advogados aqui em Minas Gerais. Não saia daí, é um minutinho só. E a gente estará de volta aqui, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, a gente está indo para a parte final do programa Cultura Geral
e como não poderíamos deixar de tratar nesse momento, estive falando na Comissão de Direitos e Assuntos de Defesa Social e de Movimentos Sociais aqui da OAB de Minas, e nós falamos muitas coisas, eu falei muitas coisas, ouvi muita gente, mas os movimentos sociais, assim como a Defensoria Pública, a OAB, a Caixa de Assistência e tantas outras entidades, de fato, são as últimas trincheiras da democracia. Se tombar, alguma delas está tombando as nossas instituições mais claras em defesa no nosso processo democrático. Então, nesse momento, é muito importante que a gente reafirme esses compromissos, por isso que eu trouxe a fala do Luiz no início, falando do pai dele, que dispensa comentários, é um democrata por natureza, e a família herdou isso, né, pelo conhecimento que eu tenho da família, e é muito importante a gente tratar disso. Luiz, eu queria primeiro te perguntar como é ser advogado, como é que tem sido ser advogado nesse processo democrático e trazer no DNA e nas costas também essa luta pujante, forte, altiva em defesa dos direitos e das garantias fundamentais, do devido processo legal e também da liberdade de expressão e de tudo isso que a gente incorpora, né, como guardiões da Constituição. Como é que é defender isso tudo? Sei que sempre esteve na linha de frente dessas garantias também, tanto como professor, que é a primeira linha de defesa da democracia, depois advogado, presidente da OAB, membro de conselho, presidente de conselho, vai e volta, e hoje presidente da Caixa de Assistência também, que presta um grande serviço também para a democracia mineira e brasileira. Olha, eu me formei em 1987 e me formei na perspectiva já da inauguração da Constituição, da Carta Magna de 88, que é a Carta Cidadã. Então, nós que vivemos um período de repressão às liberdades democráticas, viemos com muito ênfase e acreditamos muito no Estado Democrático de Direito. Razão pela qual, naqueles anos de 88 até a década passada, houve uma explosão do número de cursos de direito, um crescimento muito grande do número de advogados. Quando eu me formei, Betão, da minha turma, grande parte queria ser engenheiro, grande parte queria ser médico e advogados mesmo queriam ser poucos, né? Sendo que alguns queriam fazer o direito para serem concurseiros, né? Carreiras jurídicas públicas. Eu não, eu sempre quis ser advogado, acho que eu sou vocacionado para ser advogado, me tornei de cara defensor público do Estado de Minas Gerais, advogando para os hipossuficientes, e só saí da defensoria porque eu tive, quando se aprovou a lei ali, eu tive que fazer a opção entre a defensoria pública e a advocacia privada, e eu não podia também abandonar o meu escritório de advocacia. Mas, então, minha trincheira da advocacia é essa, né? A luta incessante na advocacia diária, mas nunca também deixei, né? E todo mundo me pergunta, né, o que eu vejo na OAB, por que eu gosto tanto da OAB? É porque eu acredito no trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando eu vejo as pessoas desconstituírem a ordem, eu falo, gente, fala mal de um dirigente ou de outro da OAB, porque deve ter muito dirigente ruim, ou pode ter dirigente ruim, mas não falem mal das instituições, gente. As instituições são muito importantes e a ordem foi fundamental na redemocratização do país, e ela é fundamental hoje na garantia exatamente dos pilares de constituição do Estado Democrático de Direito. Porque o advogado sozinho, muitas vezes, ele não tem condição de se defender ou defender a sociedade. Mas uma instituição forte, capilarizada, ela tem condição de ser rafileira na defesa da prerrogativa do advogado, que não é direito do advogado. Prerrogativa do advogado é direito do cidadão que quer um advogado independente e autônomo.
E quando a gente assegura isso, a gente assegura também para a cidadania, né, o contraditório, a ampla defesa, que muita gente acha ruim, né, mas quando a gente explica direitinho para o cidadão mais humilde, ó, imagina seu filho. Outro dia eu falei com uma senhora, que ela falou: as pessoas, o político tem que ser preso, sem processo, primeira instância já tem que ser preso. Eu falei: olha, imagina seu filho, que é um rapaz humilde, pobre. Imagina se esse rapaz, um policial, não estou dizendo que o policial faz isso, mas imagine se um policial joga uma droga dentro da mochila dele e prende ele. Se ele não tiver direito a uma defesa, a presunção da inocência, se ele não tiver direito, né, ao contraditório, o que vai ser desse rapaz? Então, nós temos que acreditar no sistema judiciário e melhorar, evidentemente, né, a sua atuação. Mas que o sistema constitucional é perfeito, ele é. Olha, nós vivemos num Estado democrático, graças a Deus, porque é democracia. Democracia é voto secreto. E as pessoas votando, escolhendo. Agora, se estão escolhendo mal, aí é educação e cultura que nós falamos no primeiro bloco, né, Betão? Escolhendo mal, o problema é outro. Agora, democracia, como corrigir os problemas da democracia? O Ulisses Guimarães já disse, né? Para os males da democracia, mais democracia. O pessoal só vai aprender a lidar com democracia com mais democracia, né? Se tem gente que vende seu voto, que troca seu voto por uma dentadura, né? É porque nós temos que exercitar a democracia, controlar, né? Controlar os desvios que podem influenciar no processo democrático, como abusos, né, compras de voto, e realmente entender que é o melhor sistema. Ou será que alguém quer viver num sistema como o da Coreia do Norte, onde um ditador vai dizer que você pode ou não pode usar um piercing, se você pode ou não pode andar com o cabelo grande? Quer dizer, umas coisas estão fora os extermínios coletivos, né? Então, eu não tenho dúvida, né, que o brasileiro quer viver num regime democrático. E vamos aperfeiçoar, então, esse sistema democrático. Agora, dentro do sistema judicial, é lógico que nós queremos um Estado democrático de direito. E para funcionar o Estado democrático de direito, né, as instituições têm que trabalhar com independência e autonomia. Agora, temos defeitos hoje nas nossas instituições? Temos, porque o ser humano é falível. Por exemplo, eu não tenho receio de dizer que eu considero o Supremo Tribunal Federal hoje muito protagonista de ações que cabem ao Congresso Nacional. Né? Quando você perde essa identidade de funções, né, vamos dizer assim, cada um fazendo a função que é de outro. Nós temos a tripartição dos poderes consagradas na Carta Magna, que estabelece exatamente o que é a atribuição do Congresso Nacional, o que é a atribuição do presidente da República como mandatário executivo da nação e o poder do Supremo Tribunal Federal. Né? Agora, o ativismo judicial sobre as ações do Congresso interessa à nação brasileira? Não sei. É algo que precisa ser discutido, né, numa concepção democrática. Se o Supremo Tribunal Federal for determinar coisas que são cabíveis ao presidente da República ou ao Congresso Nacional, amanhã você pode ter o juiz de direito da cidade, né, cornetando do prefeito da cidade o que deve ser feito. Né? Então, eu entendo que cada um tem suas atribuições constitucionais e esse equilíbrio é fundamental para o Estado democrático. Né? Do ponto de vista do direito, que eu advogo há 33 anos, precisamos aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro? Precisamos. Nós estamos vendo aí o judiciário muitas vezes gastar em prédios, né, em fóruns, sendo que a longo prazo a gente sabe que a justiça ela vai ser na base da sua solidez eletrônica. Então, será que nós não temos que apostar muito agora no processo judicial eletrônico, do ponto de vista do suporte eletrônico para isso? Porque não está funcionando.
Os processos, o PJE vive fora do ar, vive causando obstáculo aos advogados, né? E aí a insatisfação com o judiciário transcende o plano da advocacia e passa a atingir o cidadão, que começa a desacreditar na justiça. Eu costumo dizer que o descrédito na justiça é algo de pior que pode acontecer na democracia. Uma vez perguntaram para um líder mundial o que ele via de mais interessante nos Estados Unidos. Eu estava assistindo o programa e eu pensei, democracia, né? Mas aí ele explicou, a democracia nos Estados Unidos é muito complexa. O voto... Você entende o sistema eleitoral americano? Eu não entendo, não. Ele chega a ser engraçado, né? Porque às vezes o camarada pode ter mais voto que o outro e perder a eleição. Aconteceu isso com o Al Gore, acho, né? Ter mais voto e perdeu a eleição. A Hillary também, né? A Hillary também. E perdeu nos colégios eleitorais. Nos delegados, né? Junto aos delegados. Os delegados, né? Então, o sistema eleitoral é pífio, é igual o da OAB Nacional. Alguém entende a eleição da OAB Nacional? Quer dizer, o advogado, 1 milhão de advogados não pode votar no presidente. Aí os estados, só algumas pessoas que votam, quer dizer, são 80 pessoas votando quem vai ser o presidente nacional. O cara não se compromete com ninguém, o cara que eu digo assim, respeitosamente, o presidente não se compromete com ninguém, não apresenta um plano de governo, de ação, de estrutural para atender a advocacia, e aí ele sai com 90% de desaprovação. Né? Por quê? Porque o advogado não vê naquele presidente legitimidade para estar exercendo aquele cargo. Então, eu estava falando do sistema dos Estados Unidos. Aí, esse líder mundial, que eu não lembro o nome, né, ele disse o seguinte, não, nos Estados Unidos, o mais importante é a credibilidade do judiciário. É isso que fortalece a democracia para eles. E vou te dar um exemplo. Né? O presidente Trump, na última eleição, tentou levar para a Suprema Corte americana a desmoralização pública dos Estados Unidos das eleições. O que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez? Mesmo tendo sido os ministros da corte nomeadas pelo Trump. Indeferiram o pedido, o pleito. Exatamente da presunção da importância das instituições jurídicas para o americano, da garantia, né, das instituições jurídicas. Repudiaram, inclusive, a invasão que teve, né, ao Congresso norte-americano, né, insuflados como se tivesse havido uma crise e uma fraude, desculpem, na eleição norte-americana. Então vejam como é que eles defendem a democracia americana. Né? O povo americano defende a democracia americana. E é o que nós temos que ter no brasileiro. Esse espírito de proteção do cidadão, porque aí ninguém vai se atrever a ir contra a democracia. Né? Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Conversei aqui com esse grande mestre, grande amigo, Luiz Cláudio. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu fico muito feliz e muito honrado, né? Essa palavra tão usual, né, no nosso meio, né, no meio jurídico e tudo, mas eu me sinto, de fato, muito feliz em te receber aqui para a gente tratar desses aspectos todos que nós falamos aqui, que tem tudo a ver, não só comigo pessoalmente, mas com o programa também e com essa história bacana nossa, que está ligada aí pela figura do seu pai. Muito obrigado, viu? Com Deus, eu que agradeço. Um papo maravilhoso com você. Espero que o pessoal goste. Vai adorar, sim. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço e voltamos amanhã com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.